Fala galera, vídeo de hoje, um comparativo entre duas mountain bikes da Soul, a SL629 Chamonix Boost SX Suntour e a SL329 Mantiqueira Boost SX Suntour. São duas bicicletas que têm características, peculiaridades diferentes, apesar de terem um nome aí meio parecido, mudando só uma letrinha, um númerozinho, uns detalhes. Eu vou levar vocês agora para o site da Soul, e lá eu vou comentar as fichas técnicas e mostrando uns detalhes que eu acho que são bem interessantes e merecem ser ressaltados. Se você já achou legal o assunto que vai ser abordado nesse vídeo, já deixa um like no vídeo, se inscreve no canal para ajudar o trabalho a ganhar um tamanho maior. Vamos para o site. Aqui no site da Soul, já na tela da Mantiqueira, temos o preço, R$ 5.990. Ela está disponível só com essa cor que vocês estão vendo. E são 5 tamanhos de quadro. Na Chamonix, 6.990, também com uma cor, e também são 5 quadros de tamanho. Aqui já vale uma observação: 5 tamanhos de quadro é uma iniciativa muito boa da marca. Eu acho que quanto mais tamanhos de quadro, eu sei que, né, quanto mais tamanhos de quadro, fica melhor de você encontrar um tamanho que se adeque às suas características fisiológicas, biológicas, enfim, as suas características corporais. Vamos continuar. Aqui na Chamonix ainda, vamos descer. Eu vou levar vocês para as especificações técnicas. Vou fazer o seguinte, vamos lá aqui na Mantiqueira, que eu já boto na tela também da especificação técnica. E aqui, ó. Então, vamos lá. Pela Mantiqueira. Quadro Soul, alumínio, e é Boost. Suspensão Suntour Boost XCR34 a ar, sem de curso. Boost, aqui é a medida do Boost, né? Tapered. E a caixa de direção, que é a da Brave, a marca da Soul, também Tapered. Chegando aqui na Chamonix, mesma coisa, quadro em alumínio, Boost, Press Fit, já é um pouco diferente. A suspensão é a mesma e a caixa de direção também Brave é a mesma. Vamos comentar. Quadro. O quadro com caixa de direção cônica ou tapered é justamente para te dar mais firmeza na dianteira. É uma bicicleta que tende a ter a dianteira mais, segura. Ela vibra menos, ela é mais rígida na dianteira, justamente para te dar mais controles nas trilhas. Com relação ao quadro Boost, a Chamonix e a Mantiqueira são Boost, mas com uma diferença de eixo. A Chamonix é o eixo tradicional, vou até confirmar aqui para vocês, né? 12 por 148. E a Mantiqueira, ela é Boost, mas ela tem o Quick Release de 9mm e é 148. Então, em vez da Mantiqueira é 9 por 148 e a Chamonix é 12 por 148. Diferenças: a Chamonix vai ser um pouco mais rígida, porque o eixo ele rosqueia no quadro, ele passa por dentro do quadro. E a Mantiqueira ela tem Quick Release, que é aquele tradicional que entra por baixo, né, e fecha na pressão. Então é uma diferença de aguentar tranco, de aguentar pancada e ter mais rigidez ali. Agora, o benefício de ter uma roda mais rígida e poder botar um pneu mais largo, com um pneu com pressão mais baixa, as duas têm iguais. Vamos continuar. Ainda aqui na Chamonix, vale a pena aqui, ó, conjunto de rodas. A roda aro 29 Brave, 28 furos. A dianteira segue a medida da suspensão, né? 15 por 110. Disco de 6 furos. Ela está com 14 gramas, né, de spoke.
traseira 12 148, que acompanha o quadro, né, claro, e pneu Vitória Mescal XCR dobrável ou em Kevlar. O conjunto de rodas da Mantiqueira, Soul 29 em alumínio, pneu Ocelote ou Maxxis preto ou marrom. Então aqui vale outra observação. O pneu e as rodas da Chamonix estão um patamar acima da Mantiqueira. A Mantiqueira ela tem rodas de 32 furos. Aí eu digo isso para vocês porque não está na ficha, mas a bicicleta está comigo. Eu estou usando a bicicleta, então consigo dizer com propriedade. 32 furos, porque eu fui lá e contei um por um. O pneu da Mantiqueira também é dobrável, apesar de não estar escrito. Eu também precisei uma vez substituir a câmara e aí eu verifiquei que o pneu é um pneu dobrável. Então isso vale a pena ficar atento, porque pneu dobrável é sempre mais interessante, mais legal do que o pneu rígido com aquela banda de arame que não deixa dobrar. Transmissão ou grupo. A Mantiqueira Boost está com um grupo SRAM SX Eagle de 12 velocidades, né? E o grupo completo, pé de vela, corrente, cassete, câmbio traseiro, alavanca de câmbio traseiro e movimento central, com diferenças que eu vou contar para vocês já já. Uma coisa que é legal aqui no pé de vela é que ela tem dois tamanhos de acordo com os tamanhos de quadro. Isso é importante. O grupo ou transmissão da Chamonix também está com um grupo fechado Eagle, né, de 12 velocidades, com diferenças. Também está com um pé de vela, dois tamanhos de pé de vela. O grupo, né, corrente, cassete, câmbio traseiro e alavanca de câmbio, tudo SX Eagle. A diferença fica por conta do movimento central. O movimento central da Chamonix é press fit e o movimento central da Mantiqueira é a rosca. E aí eles têm um nome diferente. Aqui é dub, né, na Chamonix, e na Mantiqueira, mudando de tela aqui, ó, é power spline. Vamos descer aqui. Outros componentes da Mantiqueira: freio Brave. O avanço, o pessoal chama de mesa, tem dois tamanhos, isso é bom também. O guidão de 720 e o selim Selle Itália. A Chamonix, freio SRAM Level L, né? SRAM Level, e avanço, aqui já tem 4 tamanhos de avanço de acordo com o tamanho dos quadros. O guidão é maior, tem 760, selim Selle Itália, e o canote em 2 tamanhos de canote, também Brave. Na Mantiqueira, o canote é grandão, é só um canote. Na M veio o canote pelo tamanho, eu vi de 400, porque quando eu coloquei o canote na minha altura certa, eu verifiquei isso antes. Então ela está com um canote de 400, não sei dizer para vocês se varia de acordo com o tamanho do quadro. Mas isso é uma postura muito legal. A Chamonix tem 4 tamanhos de avanço, a Mantiqueira 2, de acordo com o tamanho do quadro. Isso é muito importante, porque quando o ciclista você é maior e tem um quadro maior, você também provavelmente vai precisar de um canote um pouco mais comprido, um avanço também de acordo com o seu tamanho proporcional. O guidão também é bacana. O guidão aqui é só um tamanho nas duas, mas ele pode ser cortado de acordo com as suas medidas, de acordo com o bike fitter. Um bike fitter vai conseguir identificar se é legal cortar o seu guidão, diminuir um pouquinho de acordo com as suas medidas aqui de ombro, né, para você ficar numa postura legal. Claro que quanto o guidão maior dá mais controle nas trilhas, mas existe um limite. Uma pessoa de 1,5 m não vai ficar assim, extremos, tá, galera? Uma pessoa de 1,5 m não vai ser tão legal usar um guidão de 760. Pode ser que 720 seja suficiente para essa pessoa, mas só um bike fitter vai conseguir, né, estimar isso, beleza? Descendo, peso de referência na Chamonix 12,500 no tamanho M com suspensão Recon, né? O grupo SX nas duas é o mesmo. Na Mantiqueira 13,350 no tamanho M com suspensão Absolute. Bom, aproveitando aqui, ó, seguindo, vamos para a geometria. Vou botar aqui o quadrinho centralizado para facilitar. Vamos na Chamonix também para olhar a geometria. Vou botar o quadro centralizado também para facilitar. Começando pela Chamonix, vamos no tamanho M, né? Já que a gente escolheu o tamanho M como padrão.
Grava essas duas informações aqui, ó. Stack e reach. 626 e 430. Na Mantiqueira, 627, 430. Então, vamos lá. Começando pelo reach. Reach é a altura. Quanto mais alto o reach, mais o guidão vai ficar alto. Quanto mais baixo o reach, mais o guidão vai ficar alto. Isso é legal, porque dependendo do seu tamanho, você não precisa encher de espaçador, né? Fica uma coisa mais segura. Isso é importante. O reach é igual nas duas, ou melhor, o stack, 1 milímetro de diferença de uma para outra é quase nada, né? Então, agora sim, 430 no reach. O reach é bacana porque é o alcance que você tem, né? O quadro, o triângulo dianteiro do quadro é mais longo. Esses dois quadros aqui, esses dois modelos têm o quadro slack, ou seja, a dianteira é mais esticada um pouquinho e, galera, o papo é pouco, tá? É coisa de 1 centímetro, né? 10 milímetros a mais em relação a modelos não slack. Então, essa informação é importante porque isso na trilha se traduz em mais controle. Quando você está descendo uma trilha técnica, principalmente fora do selim, quando você está ali só em pé, né, nos pedais e controlando a bike, essa questão da geometria faz muita diferença na prática e isso é uma tendência que vem aumentando nos últimos anos, né, e esses dois modelos estão alinhados com essa questão. Descendo aqui um pouquinho mais, caixa de direção da Mantiqueira é 69 e o ângulo do selim 7,3. Na Chamonix, 69,5 e 7,4. Diferenças muito pequenas. O ângulo na caixa de direção, meio grau, já faz uma diferença. Mas eu acho que justifica você analisar a bicicleta como um todo e não só analisar o ângulo da caixa de direção. Para quem não sabe, o ângulo da caixa de direção, quanto mais aberta ali, quanto mais para frente a roda dianteira tiver, menos você vai ter aquela sensação de ser jogado por cima do guidão nas descidas mais técnicas, nas trilhas mais técnicas. O ângulo do selim, a gente tem 1 grau de diferença para as duas, mas acho que isso não chega a ser tão significativo. O legal é que as duas estão num ângulo bacana, que te traz um certo conforto, o canote vai dar uma flertida, principalmente se você trocar por um canote de carbono, ele ferte um pouquinho mais que o alumínio é bem pouquinho. Ainda assim você está em cima do movimento central, aproveitando bem toda a sua força, porque isso aqui, essas duas bicicletas são modelos de XC, então o modelo tem que subir e descer bem. Aqui então de novo na geometria, vamos descer um pouco mais e eu quero comentar para vocês o entre-eixo, o chainstay e o baby drop. Entre-eixos da Chamonix 1080, o chainstay 430 e o baby drop 70. Na Mantiqueira Boost, o entre-eixo um pouquinho maior, né? 1118, o chainstay também um pouquinho maior, 435, e o baby drop é a mesma coisa. O entre-eixo, né, não tem muito mistério, né? A medida do centro de um eixo, do centro do eixo dianteiro até o traseiro ou vice-versa, entre-eixo. Isso é legal porque é uma medida que vai te traduzir a bicicleta em mais agilidade, se for um pouco mais curto, e se for um pouco mais longo, em mais controle nas descidas mais técnicas, mas você vai perder um pouco em curva, né? Quanto mais curta, mais ágil. Quanto mais longa, menos ágil. Mas eu acho que isso pode, mais uma vez, isso é uma questão de você encontrar uma medida que se adeque uma medida que seja adequada às suas características de pilotagem ou aonde você quer evoluir, onde você quer chegar. O chainstay da Mantiqueira Boost é 5 mm maior, isso é muito pouquinho, mas em tese a Chamonix é mais ágil, principalmente nas curvas. Baby drop é a mesma medida, 70 nas duas. Desculpa, galera, deu uma aguinha aqui. A gente vai falando. Baby drop 70 nas duas. É a altura do movimento central para o chão. Quanto mais alto, mais fácil, né, de transpor obstáculos sem bater o movimento central. Quanto mais baixo, melhor vai ser o controle da bicicleta, né? Mais estabilidade ela vai ter. Mas, dado que é uma mountain bike, você não pode também baixar demais, mas também não dá para achar que vai ser lá no alto, porque o baby drop, o movimento central é uma questão muito importante na bicicleta, né? Tudo que você alterar no movimento central, você altera o resto. Então tem que existir um equilíbrio com as outras medidas,
né? Igual a caixa de direção, não dá para botar uma caixa de direção lá super aberta se você vai querer também pedalar, né? Fazer curva e fazer subida com uma bicicleta. Então tem que existir um equilíbrio, beleza? 70 é um número legal. Então, considerações finais em relação a esse comparativo entre os dois modelos. A Mantiqueira Boost, ela tem uma caixa de direção que leva a melhor, né, em relação à Chamonix. Entretanto, a Chamonix tem características bem específicas para quem já quer um mountain bike ainda mais técnico, ainda superior em relação à Mantiqueira. A gente pode perceber isso pelas rodas, né, que são rodas que são com menos quantidade de raio, então elas são mais leves, né? O pneu é um pneu melhor, o freio é um freio melhor, né? E a geometria leva pequena vantagem aqui em agilidade em algumas questões. Então acho que você tem que ponderar bem, porque os detalhes são pequenos, mas vale a pena ponderar também pela geometria, não pela geometria, mas pelo quadro. O quadro da Chamonix, você já pegou o quadro, a única questão que você pode querer mexer é a caixa de direção. Aí a caixa de direção não dá para mexer porque é a característica do quadro. Aí você compra a Mantiqueira, eu quero botar o eixo Boost, eu não quero botar o Quick Release Boost. Não dá para mexer. Então, assim, tá bom que na caixa de direção da Chamonix você consegue colocar um rolamento que existem opções no mercado. Vai trazer um pouquinho mais de peso, mas você consegue mexer um pouquinho. Mas de uma forma geral, em quadro você não mexe. Upgrade de peças, de componentes, é possível. Então, nesse caso, a Mantiqueira pode passar por upgrades para melhorar. Você pode melhorar o freio, você pode melhorar pneu, você pode melhorar a roda. Mas a Chamonix já vem com um pacote, né, mais top, né, mais completão, um pacote com uma montagem mais, com um desempenho melhor, um pacote com desempenho, um pacote que traz melhor desempenho para a bicicleta. Então, por isso que ela tem um preço mais alto. Mas, né, dado que a Mantiqueira é uma bike de entrada no mundo do mountain bike, e a Chamonix eu já diria que seria um passo acima, um passo à frente, a Mantiqueira tem uma super relação custo-benefício para você que quer pedalar com segurança e não vai virar nenhum profissional no mountain bike, mas quer pedalar bem. Eu tenho usado ela, estou usando e estou achando que a bicicleta está trazendo um desempenho muito adequado, muito coerente com um pacote como todo de uma bicicleta de entrada no mountain bike. Beleza, galera? A Chamonix é um passo à frente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta, curte, compartilha. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Um abraço. Até a próxima.